Vou compartilhar aqui então. E vamos ver os ajustes toracolombares baseados no IVCA, então. Vamos começar com os nossos ajustes de grandes animais. Muito bem. A primeira listagem que a gente vai aprender é a listagem das intertransversas, tá? Então, agora vocês já estão com a anatomia bem fresca na cabeça. Na intertransversa, lógico, a gente só vai fazer essa listagem nos equinos, né? Só existe essa listagem nos equinos. A gente vai aprender uma nova forma de fazer o thrust, que é o thrust com torque, tá? Então, o que que é o thrust com torque? Antes, por exemplo, quando a gente fazia o ilho-PI, a gente fazia o nosso pisiforme, fazia, ou o calcâneo, a gente simplesmente fazia o thrust, né? Agora, o thrust com torque, a gente vai dar um giro na nossa mão, tá? Então, além de empurrar, a gente vai girar. Girar sempre para dentro, tá? Então, se eu tô desse lado, o palito tá do lado esquerdo do cavalo ali, é a mão direita dele, né, que tá em contato com o animal, e o giro é sempre na direção do polegar. Se ele tiver do outro lado, o giro na direção do polegar, tá? Ok? Então, a gente vai ver isso na prática. Então, olha Qual, lá. qual que é o ajuste, Rô? Você mostrou pra gente já na prática. Qual que era um que você falou assim, ah, e esse tem que fazer com... Eu lembro que você mostrou É algum esse pra gente daqui. assim. É esse da intertransversa e também das costelas, tá? São os dois ajustes com torque que a gente faz, tá? Intertransversa e costela. Então, olha lá. A gente vai estar ipsilateral, então vai estar testando, né, ipsilateral. Testa mobilizando. A localização, pessoal, como que é? A gente vai estar ali, aqui a gente tem as tuberosidades sacrais. A gente vai se deslocar seguindo um vetor crânio lateral, em torno de 45 graus mais ou menos, tá? A gente vai ver isso na prática. Não façam esses testes ainda para a gente poder ver primeiro, tá bom? Mas então a gente vai ficar no eixo, não no eixo sagital, no eixo parasagital, a nossa mão, né? Deslocada mais ou menos uns 45 graus, ali tá a intertransversa, tá? E aí então vai mobilizar vertical, 90 graus, e na hora de fazer o thrust, chega no parafisiológico e o thrust com torque, tá? Muito bem. Não tem necessidade de estabilização. E é isso daí. A gente pode utilizar, pode não, a gente vai utilizar, assim como no ilho PI, que a gente fazia a técnica do body drop, que é usar o peso do corpo, né? O peso da queda do corpo para fazer o thrust, aqui também, tá? A gente utiliza o peso da queda do corpo para fazer o thrust. É o chamado body drop. É como se fosse o ilho PI, só vai mudar a localização, o ponto segmentar no animal, e vai mudar o torque, né? Então, vai acrescentar o torque no momento do thrust, tá? Mas os ajustes são bem parecidos, algumas particularidades. Muito bem. E aí, a gente vai seguir, pessoal, de L6 até T16 é o mesmo ajuste, ó. As listagens, elas são, então, lombares e torácicas posteriores, né? Então a listagem vai ser L6 posterior, L5 posterior, L2 posterior, T18 posterior, tá? Então as listagens são posteriores. A linha de correção vai ser 90 graus em cima do processo espinhoso. Então, o nosso ponto segmentar, ó, é processo espinhoso da vértebra. E o nosso ponto de contato duplo pisiforme, tá? Então, duplo pisiforme, bem bonitinho, bem feito, bem alinhado com o nosso manúbrio, né? Bem em cima, ó lá. Então, vocês já sabem, né? Vai fazer o ajuste das mãos,
posicionar as mãos no ponto segmentar, lining up, né? Faz o alinhamento e aí você já está no parafisiológico para dar o thrust. A mobilização, pessoal, o teste, a palpação dinâmica, eu gosto de fazer com o meu calcâneo, tá? Eu gosto de fazer com uma mão só, eu acho que é mais fácil. Mas aí a gente tem que garantir o vetor, né? Mantendo o cotovelo a 90 graus, tá? Na mobilização. E aí vai lá só no duplo pisiforme quando for fazer o ajuste de fato. Isso a gente vai fazer até a T16. Então, geralmente, o que que a gente faz? A gente palpa antes, identifica a T15, que é a anticlinal, faz um risco na pelagem, porque aí você sabe que até ali você vai fazer tudo 90 graus, tá? Então, vocês podem fazer, mobiliza, identifica as restrições de movimento, faz o ajuste da posterior, o ajuste de 90 graus. Aí, ainda antes da anticlinal, volta para trás e vai fazer o quê? ULA. ULA. Faz a ULA. Identifica, tem alguma vértebra que não está fugindo da minha mão na ULA, né? Isso é o certo. Ela foge da minha mão. Não, eu fiz a ULA e a vértebra continuou. Opa, então eu tenho uma rotação para o lado que eu tô, né? No caso aqui, a gente está imaginando a cabeça do cavalo para lá, eu tô do lado esquerdo. Então, vamos supor, eu cheguei lá, eu tô com L2 esquerda. E aí eu vou fazer o ajuste 15 graus, que é para vértebra com restrição de rotação, tá? Então, o que que a gente imagina aqui? É como se a minha vértebra, ela não tá rodada, tá? Mas é como se ela tivesse com restrição de rotação para esse lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar ela a movimentar, tá? 15 graus. Então, o eixo aqui a gente vai se posicionar exatamente como faria no dorso ventral, 90 graus, volta um pouquinho, que é esses 15 graus, tá no lugar para fazer o thrust, tá? Ô, Não. só, deixa eu só tirar uma dúvida para ver se eu entendi. Com a ULA, você identifica a rotação e com a Rotação e mobilização. flexão, os movimentos são acoplados. Com a ULA, Ah, tá. você identifica rotação e flexão, tá? É difícil de entrar na cabeça. Vai entrar, agora vai entrar, não vai ter jeito, vou enfiar na sua cabeça. E com a mobilização vertical, você identifica a flexão e extensão, tá? Então, Agora ficou mais. Entendi certo? agora. Então, quando eu mobilizo, Uhum. teve restrição, eu vou no ajuste 90 graus. Aí eu volto lá, parei na anticlinal, hein? Parei na anticlinal. Então, eu fiz isso até a anticlinal. Volto para trás. Ula. Lique, 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 lique. Opa, achei. Ok, marca ela ali no pelo para você não perder. Ajusta a caixa, se arruma, não sei o que. Vai lá, 90 graus, volta para 15. E aí você tá no thrust, que é esse ajuste aqui. Certo? Foi agora, Má? Sim, Oba, ótimo. Não é difícil, né? Então, mantém essa rotina na cabeça, tá? tá. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, vamos para o próximo. Eu posso ter a segunda técnica, ok? Essa é a técnica um da rotação, restrição em rotação, flexão. E eu posso ter a técnica 2. Que é a técnica 2? Imagina que eu tô com aquela restrição, né? Tava aqui assim a minha vértebra, tá? Eu testei e ela tá com restrição aqui para a esquerda, que era isso que a gente tava falando. Na técnica um, eu venho aqui no processo espinhoso e tuf, para ela voltar aqui, tá? Qual que é a outra técnica? Eu tenho que vir contralateral,
Faz de conta que o processo mamilar é o meu relógio, ó, tá? Da vértebra. Faz de conta que minha vértebra tá aqui, o processo mamilar é o meu relógio, tá? Você vai vir contralateral, vai vir aqui em cima do processo mamilar, ó, 90 graus em cima dele e dar o thrust para ela fazer isso aqui, ó. Entenderam? Mas aí você testa de um lado e ajusta do outro. Exato. Contraproducente, né? Bem contraproducente. Peraí. Você testa de um lado, você tá na ula do lado esquerdo, Hum, certo? Eu tô na ula do lado esquerdo, tá? Essa é minha vértebra. Tá rodada aqui. Não tá rodada, né? Vocês entenderam? Ela tá com restrição de movimento aqui, tá? Ok. Eu tenho a possibilidade de fazer esse primeiro ajuste aqui, que eu falei para vocês, que é o mais fácil, porque você já tá do lado. Você vem aqui e faz o ajuste a 15 graus no processo espinhoso. Ela tufa, tá? Ou você vai descer da caixa, botar a caixa do outro lado do cavalo, pegar aqui em cima do processo mamilar, que eu tô fazendo como se fosse o meu relógio, 90 graus, então o teu vetor vai estar aqui, ó, e vai empurrar isso para baixo, para ela fazer isso aqui, tá? A gente quase nunca faz isso. Por quê? Ninguém vai ficar, põe caixa para cá, põe caixa para lá, põe caixa para cá, caixa para lá, ninguém vai ficar fazendo isso, tá? é só algum caso muito específico, né? Tipo, sei Isso, lá, o cavalo tá na posição, isso. ou só deixa mexer de um lado. Não, porque você vai estar do lado esquerdo do cavalo. Você vai estar ajustando. Você Uhum. ajustou o ilho, você ajustou o sacro, você ajustou a intertransversa, você ajustou todas as dorsais do lado esquerdo. Agora você vai ver a ula, ver se tem rotação. Mas você continua do lado esquerdo, você não mexeu a caixa. Se você tiver restrição de rotação, é muito mais fácil você fazer essa de 15 graus no processo espinhoso do que você tirar a caixa, levar do outro lado para fazer no mamilar a 90 graus. Uhum. Pode fazer? Pode. Tá aí, técnica 2. Verdade verdadeira, ninguém faz. Verdade verdadeira, ninguém faz. Você quer fazer um negócio, né? Um fluxo contínuo ali. Até porque você vai ter que voltar de novo para o outro lado, porque você não terminou ainda cranialmente a anticlinal. Você tem que fazer todas as vértebras ainda do lado esquerdo, as torácicas. Você não fez ainda. Você fez da anticlinal para trás só, da T16 a L6, certo? Então é mais fácil fazer tudo desse lado, muda a caixa para lá e tudo do lado de lá. E aí você vai para cervical, tá? Uhum. Vamos lá então. Essa técnica a gente vai usar mais nos cães, porque aí é mais fácil. Imagina que você está do lado esquerdo do cachorro, você só vai mudar a sua mão, continua 90 graus, vai no processo mamilar e ajusta, entendeu? Então, assim, nos cachorros é fácil. Agora, aqui nos cavalos, para mim, não devia nem existir essa técnica, não faz sentido. Pode fazer? Pode, mas ninguém vai fazer. Ah, sei lá, se o cavalo tiver com machucado ali bem no lugar que você vai fazer, aí você vai do outro lado. Pronto. Uma possibilidade é essa. Ai, putz, né? Ele tá com um machucado em cima do processo espinhoso. Então tá, vou fazer no mamilar contralateral. Pode ser. É. Uhum, perfeito. Então, como é que eu vou pegar o mamilar? Eu tenho o processo espinhoso, né? E o processo mamilar, fazendo de conta que é aqui meu relógio, o processo mamilar, ele tá um pouquinho deslocado, né, em relação ao processo espinhoso. Pouquinho, um dedo, dois dedos. Uhum. Tem como ter certeza. E você não vai sentir também o processo mamilar. Porque tem uma camada de músculo dessa largura aqui no cavalo, lembra? Quer ver, ó? Ah, é que Uhum. a gente viu, né, no corte com a musculatura hoje, tá? Então, assim, você não vai sentir o processo mamilar. Você simplesmente vai deslocar um pouquinho a sua mão para a lateral e é isso. Pronto, e acabou. A outra coisa que me faz não gostar muito dessa técnica 2 do processo mamilar é que quando você dá o thrust numa tuberosidade óssea,
você consegue transmitir a vibração de forma muito mais eficaz do que você dar o thrust em cima de uma baita almofada muscular. Porque aquela baita almofada muscular, ela vai absorver tudo aquilo. Então, quanto de Entendi. vibração desse thrust vai de fato chegar na vértebra lá embaixo, entende? No processo mamilar. 5% do que você deu lá em cima? Porque músculo é uma almofada, entende? Então, assim, eu acho que tem muita perda de energia, é contraproducente no caso dos cavalos, mas tá aí, tá? Muito bem. Então, fiz todas as posteriores, fiz todas as rotações, rotações e flexões, com a ULA. Agora, eu tenho lá marcada a anticlinal, eu vou fazer da anticlinal para frente, até a cernelha do cavalo, que é em torno de T4, mais ou menos, T5, tá? Então, a gente vai agora da T15 até a T5, ou T4. Muito bem. O que que acontece? Nessa região, pessoal, essa região, ela é chamada região anticlinal, T15, 14 e 13, tá? É uma região transicional. A partir de T13 cranial, no cavalo, os trustes, eles são todos a 45 graus, tá? Então, as mobilizações e os trustes são todos a 45 graus. Então, a gente estava antes a 90, agora, deixa eu fazer com essa mão, a gente estava a 90, agora a gente vai fazer a 45 graus, tá? A linha de correção. Aqui no Brasil, é ensinado que a gente tem que fazer ângulos transicionais. Então, de 90 você vai para 66, que você vai para 56, que você vai para Misericórdia. 48, e depois você vai no, nem lembro quais ângulos eram, mas tipo, É você quase logo esse negócio. uns ângulos muito doido, tá? Lá na Alemanha, graças a Deus, aleluia, irmãos, não. É 45, pronto e acabou, tá? O que geralmente se faz é você ajusta a sua mão a 45 graus e vai testando. Se você encontrar restrição nessa região anticlinal entre 13 e 15, você faz pequenas modificações para ver se por acaso não é um ângulo diferente daquela vértebra. Mas se estiver mobilizando, segue o jogo e vai. É, geralmente eu faço isso, Rô. Eu vou meio que assim, vou no feeling mesmo da É no mão. feeling, tá? É no feeling. Então, assim, o nosso guia é 45 graus, tá? Uhum. Estando em torno de 45 graus, a gente tem uma liberdade de mudar um pouquinho a linha de correção nessa zona anticlinal aqui, tá bom? Mas vocês vão ver, né, fazendo a palpação dinâmica, que essa região torácica, vertebral torácica, ela tem uma mobilidade muito pequena por causa do gradil costal, mas muito pequena. Até no cachorro, quanto mais no cavalo, tá? Então, isso é outra coisa. Aqui, a gente também aprende que tem que mobilizar e tem que dar thrust dorso ventral, né? Com listagens posteriores nessas vértebras torácicas craniais, tá? Então a gente chama de torácica caudal, que tá depois da anticlinal, e torácico cranial, que tá à frente da anticlinal, tá? Lá na Alemanha, para vocês terem uma ideia, no exame do IVCA, nem é cobrado. Por quê? Eles falam o seguinte: a taxa de ocorrência de listagem posterior nessas vértebras torácicas craniais é tão minúscula que não justifica, não tem, por causa das costelas. Elas são naturalmente travadas por causa das costelas. Então, não tem listagem posterior nessas torácicas craniais.
O que vai ter é listagem de rotação e flexão, tá? Então, principalmente nessa região de escápula aqui, por causa também da movimentação dos membros torácicos, muitas vezes existe restrição de movimento de rotação e flexão. Então, nem é cobrado nas provas, nos exames, fazer listagem posterior dessas torácicas craniais, tá? Mas e se eu encontrar e quiser fazer? Aqui tem o palito, coitado, se matando, colocando o vetor a 45 graus com duplo pisiforme para tentar fazer o thrust a 45 graus, estão vendo? Lá, o que se fala? Use o seu calcânio. Ninguém precisa se matar com a coluna para colocar em duplo pisiforme 45 graus para fazer o ajuste. Use o seu calcânio. Você já não está mobilizando com o calcânio? Identificou alguma alteração? Já chega no parafisiológico e thrust, com o calcânio mesmo, tá? Então, sugestão, ó, eu até escrevi aqui, ó, very rare, muito raro. Muito raro, tá? Usa a mão caudal, 45 graus, calcânio, mobiliza e se encontrar alguma coisa, truste com o calcânio. Com calma e elegância, sem se matar, que nem o palito tá fazendo aqui. Terminou essas listagens posteriores, a gente vai continuar a ULA, tá? Então, faz a ULA agora cranial, as vértebras, a anticlinal. Eu podia já ter feito a ULA direto? Podia. É porque aqui eu estou explicando, né? Mas naquele momento que você fez a ULA, na verdade, agora que vocês sabem, né, que é 90 graus e depois 45 graus, já faz tudo. E aí depois vem na ULA, corrige 15 graus. E nas craniais, as vértebras, a vértebra anticlinal, a gente corrige a 90 graus. Então, o palito aqui, ele tá errado, tá? O palito tinha que estar agachado para dar o thrust 90 graus, tá bom? Ó, o manúbrio do palito tá aqui em cima, ele tá errado, tá? Não pode, ele tinha que estar agachado aqui na direção da linha de correção. A linha de correção é 90 graus. E a gente precisa, diz, né? Diz o IVCA que a gente tem que ter estabilização do animal do outro lado. A verdade seja dita, ninguém faz isso. Ninguém estabiliza nada, tá? Porque na maior parte das vezes você não tem uma pessoa só para estabilizar do outro lado. Mas a norma diz para Rô, estabilizar. Hum. mas aí eu continuo nessas craniais, eu continuo fazendo ula com a mão no rabo, dá certo? Vou dar certo. A gente alcança, tá? É isso mesmo. Então, 90 graus, a gente vai fazer a linha de correção, tá? Da restrição de movimentação dessas torácicas craniais. Muito bem. Acabaram as vértebras, agora a gente vai para as costelas. Então, costelas. A gente vai palpar. Imagina que meu cavalo tá com a cabeça aqui, né? Certo? O cavalo tá com a cabeça aqui. A gente vai fazer o dedilhado para caudal e o dedilhado para cranial, tá? Como que a gente vai, como é que a gente identifica a listagem? Pela sensibilidade, a movimentação da costela, tá? Teve sensibilidade? O que que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar ipsilateral, então, na região do arco da costela, tá? Então, o ponto segmentar é ali no arco da costela.
A mão, pessoal, que vai. Então, se eu fiz o dedilhado com a minha bunda virada para a bunda do cavalo e teve uma listagem, ele sentiu, eu vou usar o meu pisiforme, vai ser thrust com torque, na mesma posição que eu tô. Então, eu fiz esse dedilhado aqui, encontrei, vou posicionar no arco da costela, thrust, pode fazer o body drop, se quiser, tá? Para ajudar o peso do corpo para fazer o thrust com body drop. E aí eu viro, agora as minhas costas estão para a cabeça do cavalo. Faço o dedilhado, encontrei a mão de dentro, vai fazer a mesma coisa, tá? Com o meu pisiforme ou o meu calcânio, tá bom? Ajustou. 90, né, Rô? Oi? Quantos graus? 90 graus. 90 graus com thrust. Com torque? Com torque, perdão, com torque. 90 graus com torque, tá? Certo? Acabou. E aí, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Pequenos. Então, vamos começar lá de L7. Então, vou marcar no cachorro. O cachorro é muito fácil de encontrar anticlinal, porque ela é a vértebra mais baixa. Então, conforme a gente vai fazendo os vizinhos, a gente vai sentindo o processo espinhoso. A hora que o processo espinhoso afundou, sumiu ali, você está no anticlinal, que é T11. Aí você sabe que você tem que mudar o ângulo para 45 graus, tá? Então, geralmente nem precisa marcar. No cavalo é mais difícil um pouquinho. No cachorro, a gente sente no dedo a anticlinal, tá? Mas é bom, né, nesse começo, contar, marca no pelo, para fazer direitinho, tá? Então, aqui a gente vai usar Vzinho. Vzinho. Então, eu vou começar da L7 até a T11. É Vzinho, a listagem é a listagem posterior, né? Vertebrinha posterior, com restrição posterior. E a gente vai fazer o thrust dorso ventral 90 graus. Certo? Pip, pip. Mobiliza e thrust. A hora que eu cheguei cranial a anticlinal, olha lá, 45 graus. E pip, 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 tá? Então, começa 90, depois 45, mantém e vai. Sempre no processo espinhoso. Aí, nós vamos testar as rotações, para ver se tem restrição de rotação para a direita e para a esquerda. Como eu disse, os cachorros maiores a gente consegue fazer na ULA, que nem a gente faz no cachorro. Os menores, a gente pode ir no dedo mesmo. Movimenta, 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 tá? Movimenta uma por uma e vê se tem restrição. Mobiliza, tá bom? Então, tanto faz. E nos grandes você pode mobilizar uma a uma também. Nada te impede, né? É que eu acho mais prático fazer a ulinha, tá? Encontrou a restrição de rotação, é a mesma coisa, tá? Então, encontrou a restrição, vai em 15 graus. Só que aqui, pessoal, olha só, para fazer o ajuste 15 graus, a gente vai estar contralateral, tá? Então, vamos supor, se eu tô do lado esquerdo, essa restrição de movimento aqui, o cara tá fazendo, o palito tá fazendo da vértebra assim, ó. Ela devia estar aqui, né? Ela tá rotadinha assim. Ele foi contralateral, ele mudou de lado do cachorro.
Então, no caso do cachorro, é mais fácil fazer no processo mamilar Vzinho, tá? Mas pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. Quiser mudar de lugar, faz contralateral, quiser fazer ipsilateral, faz o Vzinho, tá? E faz no Ô, processo Rô, mamilar. aí é 90 graus no processo mamilar? O processo mamilar é sempre 90 graus, tá? Contralateral. Contralateral, tá? Única coisa que tem que prestar atenção, então, né? Porque no cavalo a gente vai estar ipsilateral a rotação para fazer o ajuste. No cachorro a gente vai estar contralateral a rotação, tá? As torácicas, né? Então, eu fiz as dorsais, as listagens dorsais a 45 graus, e as laterais a gente vai fazer como? Supported thumb no processo espinhoso, 90 graus, tá? Então, se eu tiver restrição de rotação, flexão, é 90 graus com o dedão. Tuc, tuc, tuc. O No Napoleão lá? Napoleão, no processo espinhoso, tá? Ipsilateral. Então, tá rodado para cá, né? Eu vou ipsilateral, não. Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu tô desse lado, tá rodado para cá, não, é ipsilateral, perdão, tá? Então eu suporto aqui e vou mandar a vértebra para lá. Tuc, vai para onde você deveria estar, tá? Estabiliza, gente, sempre com a outra mão, tá vendo aqui, ó? A mão de estabilização, né? Então, eu tô aqui, ó, no processo espinhoso, eu estabilizo para poder dar o thrust, tá? Com o Napoleão. As costelinhas, a gente vai testar do mesmo jeito. Tic, 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 tic. Só que ao invés de usar a mão inteira, a gente vai usar Vzinho, tá? Então, Vzinho com thrust. Tic. Fecha, sempre diminuindo o volume, tá? Vzinho com thrust. Com thrust, não, com torque. Perdão. E no arco costal também, mesma coisa. Certo? Certo. Então, a listagem das costelas, só para fixar, ó. Essa listagem, dorso caudal, né? Costela, dorso caudal. Quando eu falar costela, sei lá, costela da T11, dorso caudal. Caudal, dorso caudal, quer dizer que as suas costas têm que estar virada para a listagem. Dorso caudal. Então, minhas costas estão para a cauda do cachorro ou do cavalo. Se eu falar tá dorso cranial, as minhas costas estão para cranial. A hora que você faz isso, o ajuste já tá na posição correta, tá? Entendi. Então, quando pagar, e obviamente na avaliação, ninguém vai pagar nada para você. Então, você vai avaliar e vai avaliar, certo? Avaliou, ajusta. Avaliou, ajusta, tá?
Entender? Sim. Joia. É bom. Dúvidas? Aquela no processo espinhoso na cernilha do cavalo. Hum, É igual daquele jeito que a gente aprendeu do jeito brasileiro mesmo, de essa aqui? segurar com a mão. É, De, de segurar com uma mão e fazer com a outra, sim? isso. Lá é duplo pisiforme. TUF, Uhum, tá? tá. O que mais, gente? Mais alguma dúvida de alguma listagem? Tá. Uhum. Ô, Rô, Ah, na costela, o meu ajuste é aonde? no No arco, ar, o arco. Tá? Então, a hora que começa a cair, né? É bem no arco da costela. 90 graus. 90 graus, Tá. tá? 90 com torque.